é um ambiente que oportuniza muitos debates. E eu sempre gostei dessa oportunidade. Eu sempre gostei de estar em lugar que as pessoas têm opiniões diferentes, que elas gostam de discutir sobre essas opiniões e que muitas vezes elas tretam por causa dessas opiniões, vocês sabem disso. E para mim tudo bem, desde que coisas novas surjam, desde que aprendizados aconteçam, né? Eu sempre gostei muito disso. E quando eu fui descobrir sobre o meu processo profissional, ou seja, sobre o que me motiva, né? E é justamente sobre isso que a gente tem que falar hoje. Eu fiz várias reflexões sobre que caminho seguir. Fiz uma faculdade extremamente genérica, como acredito que alguns de vocês devam ter feito, como administração. Fiz uma faculdade extremamente genérica, que não abre campo para lugar nenhum, se você não tiver certa dedicação ali. E, e fiquei na dúvida, com que eu vou trabalhar, né? E aí eu refleti bastante. Tem uma ferramenta japonesa, inclusive oriental, não sei se é japonesa, muito famosa, chama Ikigai. Né? Hoje a gente utiliza muito essa ferramenta em mentoria. Né? E lá nessa ferramenta eles falam sobre paixão, missão, vocação, profissão, né? Que a gente tem que tentar associar essas coisas para ter uma vida mais motivada, mais feliz. E como eu sempre fui um cara que gostou de ambiente de debate, me veio sempre a pergunta: o que evita que um ambiente de debate aconteça? O que evita com que um grupo como o de vocês, produtivo, inteligente, ativo, possa co-criar, possa trabalhar junto em direção a novos resultados? E para mim fica muito claro que evita o preconceito. O preconceito é uma das coisas que evita. A falta de conhecimento e informação sobre o outro ou sobre determinados temas faz com que a gente se afaste do outro, faz com que a gente se desconecte do outro. Né? Então, para mim, estava muito claro que uma das missões da minha vida era conectar pessoas através de uma coisa que é muito importante para mim, que é conhecimento. Então, é por isso que eu estou aqui hoje, porque eu gosto de ambiente de debate e porque eu sinto que através de levar conhecimento para as pessoas, eu posso conectar elas. Conectar com ideias, conectar com outras pessoas. Faço isso em casa, faço isso no trabalho, assim como vocês também devem ter atividades que vocês fazem equivalentemente em casa e no trabalho, como caráter, como valores. E aí ficou fácil para mim que outra área não se pode levar o conhecimento para conectar pessoas? A educação. E aí eu escolho a minha carreira, professor, RH, treinador empresarial, coach, mentor. Tenho várias facetas da minha carreira. Então, a primeira provocação que eu faço para vocês no dia de hoje, para vencer tudo isso, que pode estar nos atrapalhando em algum momento, é sempre parar para refletir. Por que você faz o que você faz? Qual é o caminho que te levou até aí que justifica, do ponto de vista valores, do ponto de vista ideologia, do ponto de vista crenças, que justifica que você continue fazendo o que você faz? E que você possa fazer uma participação mais forte com relação ao grupo, né? Como vocês viram no vídeo aí, né? Aqueles que estavam inspirando no vídeo, aqueles que estavam gritando para que o outro conseguisse, eram pessoas que entendiam, eram crianças, né? No caso, crianças são pessoas. Eram crianças que entendiam diretamente a importância de vencer aquele desafio. Quando a gente entende por que a gente está em um lugar, a gente ajuda os outros a entender também. Acho que essa é a primeira reflexão do ponto de vista motivacional. Mas esse lugar mudou. O ambiente de debate que eu estava habituado não era o ambiente que a gente está agora. Totalmente diferente. Estamos aí, uns de máscara, uns sem máscara, cada um em um ambiente totalmente aleatório. Uns em casa, estou conseguindo ver a casa de alguns, conseguindo ver os hobbies de alguns na parede, a vida familiar. Outros estão num ambiente totalmente corporativo. Então, a forma como a gente está se relacionando hoje é totalmente diferente. E a gente precisa buscar compreender essas coisas e buscar também vencer certos problemas que advêm daí. Nossa conversa hoje, então, vai ficar muito a critério dessa reflexão. Eu gosto muito de trazer para as minhas palestras sempre metáforas. Gosto muito de trazer reflexões de histórias, né? Então, eu peço aí já, obviamente, que vocês se concentrem, que vocês tentem se despir das distrações para poderem absorver bem as metáforas. Eu sei que às vezes você está num ambiente que é coletivo aí, não dá, mas para a gente absorver bem. Então, a primeira metáfora que eu quero trazer para vocês
É a história de dois monges. Eu gosto muito de... eu brinco que todas as minhas histórias têm monges, que é fácil de contar. É a história de dois monges que eram aprendizes em um monastério e que tinha um terceiro monge que era o mestre. Quem é a pessoa mais experiente desse grupo aqui que está aqui conosco? Quem será que é? A pessoa que tem mais tempo de vida. O Nagano. Sabemos? É. Hã? É Eliane Nagano. Eliane. Eliane é a nossa patrona aí do ponto de vista de experiência de vida, né? Ela é a Eliane já tá matriarca. é a nossa Você fala mais velha? Sou eu mesma. presente, né, Eliane? Recente, eu tinha 100 anos, eu estava até me contando. Pois é. Eliane, já tá pensando em parar ou não? Jamais. Jamais. Legal. Quem é mestre nunca para, né? Mas assim, em algum momento da nossa carreira, a gente passa os nossos aprendizados para alguém, né? E todos vamos passar por isso, estejamos em grande escala de sabedoria de vida ou em pouca escala de sabedoria de vida. Mas, de toda forma, esse monge mais velho, que era o monge que cuidava, era o que administrava o local, sentiu que era o momento. Sentiu que era o momento dele descansar, ele não queria mais tantas responsabilidades e ele queria passar para esses dois outros aprendizes responsabilidades. Dizer, olha, a partir desse momento eu preciso eleger um novo líder ou uma nova líder. Faça uma metáfora que quiser. A partir desse momento precisamos saber qual dos dois monges se tornará o novo mestre aqui do nosso ambiente que vai tomar conta de tudo isso. E aí ele falou, como que eu vou escolher dentre esses dois alunos, dentre esses dois aprendizes, como que eu vou escolher quem merece? Vou fazer uma prova, fazer um teste com eles. Aqui perto de mim tem o Pico dos Marinhos, não sei se vocês conhecem, Pico Grande, o pessoal escala, tudo mais. Ele levou esses dois monges em um pico e disse assim, olha, vocês vão ter que amanhã escalar esse pico. O desafio vai ser esse. Quem conseguir subir e descer essa montanha primeiro vai se tornar o novo mestre aqui do nosso ambiente. Mas olha, tem um desafio antes disso. Levem aqui esse punhado de feijões para casa, feijõezinhos crus, leve eles para casa. E amanhã, antes de vocês começarem a escalar, vocês vão ter que colocar os feijões dentro dos sapatos, calçar os sapatos, para daí sim começar o trajeto de vocês. Ok? Ok. Os monges foram para casa, ficaram meditando a noite inteira, pensando sobre quão cruel ia ser aquele desafio. Né? E na manhã seguinte estavam lá, o mestre posicionou cada um de um lado da montanha para que eles não se cruzassem na subida, apenas na descida. E disse, podem colocar os feijões dentro dos sapatos, podem calçar os sapatos, e valendo. Que o ganhador seja bem sucedido. Na metade do caminho da subida, um dos monges sentou em uma pedra, tirou os sapatos, com os pés todos ensanguentados, com bolhas, e desistiu. Disse assim, olha, não aguento mais, essa tarefa que o mestre me passou é ingrata, é injusta, inclusive, onde já se viu ter que sofrer tanto para se tornar mestre, desde quando isso me torna alguém mais espiritualizado, melhor para administrar esse local. Não concordo, acho que o mestre errou comigo dessa vez. Enquanto ele reclamava, vão tentando se identificar aí na metáfora, hein? Enquanto ele reclamava, passou o monge, colega dele, descendo, saltitando, pulando, feliz da vida. Falou assim, nos vemos lá embaixo. Foi. Pensa num cara que ficou bravo. Esse monge que estava sentado, desceu meio cambaleando, gritando, mestre, mestre. Ele trapaceou. Como pode ter feito a prova dessa dificuldade e ainda passar por mim com essa cara de deboche, dando tchau, feliz, olha só, feliz por estar cumprindo o desafio, e agora venceu a prova, tem alguma coisa errada. E aí o monge que ganhou a prova disse para ele o seguinte, meu caro, acho que você não entendeu muito bem o propósito dessa prova. Assim como você, eu também levei os meus feijões para casa, passei a noite inteira a refletir sobre por que, para ser mestre, eu precisava aprender a subir um pico com feijões dentro dos meus sapatos.
E hoje pela manhã eu tomei uma decisão antes de vir para cá. Eu cozinhei os meus feijões. Eu uso muito essa metáfora para falar sobre problemas. Grande parte das coisas que nos desmotiva tem a ver com coisas que nos incomodam absurdamente. E eu uso isso para falar para vocês sobre dois mundos que vocês têm que conhecer com relação à motivação. Motivação se apresenta para nós de duas maneiras. O mundo que nos toma energia e o mundo que nos agrega energia. Os feijões para esse monge representam um mundo que toma a energia deles. Porque incomoda, porque tira o foco, porque distrai, porque é externo. Tudo que nos é externo e que nos abala, nos desmotiva. Maslow já dizia, Herzberg já dizia, que é outro autor da motivação. Tudo que é higiênico nos desmotiva. Pague o salário do seu funcionário em dia. Atrase o salário do seu funcionário um dia. Opa. Externo, higiênico, desmotivação. Todo mundo para de produzir, ou grande parte das pessoas para de produzir. Fale bom dia para as pessoas todo dia. Seja grosso com as pessoas um dia. As coisas mudam. É externo, está fora de nós. Então, tudo aquilo que ocupa posição nesse mundo de fora, nesse mundo externo, nos toma energia. Cuidado. Cuidado para você não fazer um papel de vilão nessa história. Cuidado para você não ser um feijão. E as pessoas terem que ficar cozinhando você para te engolir melhor. E você talvez esteja fazendo pessoas desistirem. O oposto daquele vídeo que a gente viu. Esse é um mundo muito importante dentro da motivação. E o outro mundo qual é? É o mundo do segundo monge. De alguém que para pensar no propósito das coisas. Para ser criativo. De alguém que para de se preocupar com o problema e começa a se preocupar com aquilo que o problema resolve, de fato. E é o que a gente chama de um mundo que agrega energia para nós. Spinoza chamava, filósofo. Aquilo que agrega energia para nós, né? Que nos agrega força. Esse mundo não tem a ver com o externo. Esse mundo tem a ver com aquilo que a gente acredita sobre o que a gente faz. Se esse monge não tivesse claro para ele o que é ser mestre, ele jamais teria chego à conclusão de cozinhar os feijões. Esse é o mundo da sua relação não com o mundo externo, mas sim da sua relação com o próprio trabalho, com o próprio propósito das coisas, com a própria qualidade e capacidade com a qual você entrega as coisas. Faz sentido para vocês? Pensar sobre como a gente se relaciona dentro desses dois mundos, principalmente nesse momento que a gente está vivendo hoje, em que o mundo externo mudou totalmente. E que se você se apegava a isso para trabalhar, provavelmente nesse momento você está desmotivado. O que é da minha vida no trabalho sem o horário de café com os meus amigos que trabalham junto comigo? Isso é o mundo externo. Isso é o mundo que te toma energia. Se apegar a ele é perigoso. Agora, o que seria do seu trabalho sem fazer um bom trabalho? O que seria do seu trabalho sem agregar àquele que recebe o que você entrega? Esse é o mundo que te dá energia. Quando a gente para se preocupar com esse mundo, a gente tem, de certa forma, mais motivação. Certo? Essa é a primeira metáfora que eu quero contar para vocês. Quem quiser aí interferir, fica à vontade. A segunda metáfora tem mais a ver com as nossas dependências, com os nossos hábitos. Vamos imaginar essa mesma história aí dos monges. Aí o primeiro monge ganhou, o mestre se aposentou, foi descansar, e agora o mestre era o monge que ganhou a metáfora anterior. Certo dia eles estavam caminhando, logo no começo dessa relação em que o mestre era mestre e o discípulo era discípulo. Certo dia eles estavam caminhando à beira de um lago, à beira de um rio. Passava uma correnteza forte. E eles encontraram uma moça que estava ajoelhada ali à beira do rio chorando.
E aí eles pararam e perguntaram, moça, por que você chora? A religião deles era uma religião muito rígida com relação à questão do toque, do homem, da mulher e etc. E ela disse, olha, eu atravessei para esse lado do rio para pegar algumas ervas medicinais para o meu pai, que está muito doente lá do outro lado. E agora a correnteza está muito forte, eu não consigo retornar. Por favor, pelo amor de Deus, me ajudem. Me ajudem a chegar do outro lado. O discípulo, certo da sua religião, disse que não podemos. A nossa religião não permite tocar em uma mulher, etc, etc. O mestre, que tinha acabado de se tornar mestre, não titubeou. Pegou a moça, colocou nas costas e ajudou a atravessar o rio. Voltou. O discípulo ficou pasmo com aquele pecado, ficou olhando e não conseguiu falar nada. E eles seguiram viagem. 10 anos depois, eles estavam almoçando e conversando sobre se já era hora do discípulo finalmente se tornar mestre. E o mestre afirmava que não, ainda não, você ainda não está pronto. E o discípulo dizia, mas você também não estava pronto quando começou. Porque você, logo na primeira semana como mestre, você carregou uma mulher nas suas costas, um dos pecados mais graves da nossa religião. E o mestre disse para ele, essa é a prova que você não está pronto. Porque eu carreguei aquela mulher por 10 minutos e você a carregou por 10 anos. Isso tem muito a ver com as dependências que a gente coloca na nossa vida. Desenvolvimento humano é desenvolver-se, é romper dependência, é criar identidade própria, é conseguir se tornar independente. É ao olhar para esses dois mundos que habitam a motivação, escolher qual mundo você vai dar valor e se você vai se tornar uma pessoa autogerenciável ou não. Se você vai se tornar uma pessoa independente ou não. E o nome disso é performance. Performance tem muito a ver com o seu mindset, com a sua mentalidade. Se você tem uma mentalidade voltada para crescimento e evolução, ou se você tem uma mentalidade estática, parada, fixa, rígida. Né? Tem um livro muito famoso da Carol Dweck sobre isso. Chama Mindset, inclusive. E performance se divide em 3 partes básicas. Baixa performance, média performance e alta performance. Quando a gente está, e todos nós estamos em algum momento, assim como o menininho do vídeo, quando a gente está em baixa performance, nossas preocupações são muito físicas. A gente se preocupa muito com coisas estéticas, com ter coisas. A gente depende muito das coisas que a gente tem. A gente busca muito por estabilidade. E a gente olha muito para fora e pouco para dentro. Se o meu chefe ou minha chefe passa por mim e não me diz bom dia, pronto, acabou o meu dia. Se a minha cadeira que eu estou sentado nesse momento não é a cadeira que eu queria, pronto, acabou o meu dia. Se eu não tenho o título do cargo que eu queria, pronto, acabou o meu dia. Então, essas coisas nos colocam em baixa performance. Todos nós temos dias assim, todos nós. Mas cabe refletir se não está sendo a maior parte dos nossos dias. E mais importante que isso, quando estamos em dias assim, cabe a todos vocês outros fazer o papel daquele time lá, do menininho, gritando, Dekiru, Dekiru, né? Me ajudando a sair daquela situação de não percepção das coisas que são realmente importantes. As coisas que são realmente importantes não são a vitória ou a derrota, e sim o desafio que está ali na minha frente. A média performance é quando a gente está preocupado com a nossa produtividade. A gente rompeu as nossas dependências e agora a gente está preocupado com entregar coisas boas, de qualidade, fazer um bom trabalho. Muitos de vocês devem ser assim, preocupados com a qualidade daquilo que vão entregar. Isso é média performance, isso é muito bom. A gente é independente, a gente está preocupado com fazer e a gente está olhando muito mais para dentro do que para fora. Muito mais para as nossas capacidades, para as nossas habilidades, do que para as críticas que vêm de fora, para os julgamentos que vêm de fora, etc. Mas isso não é tudo. Você com certeza conhece alguém que é muito bom em fazer coisas e muito ruim em ajudar. Né? Existem pessoas que são muito boas em fazer e não são nem um pouco boas em liderar, ensinar, ajudar.
ser colega mesmo ali e transferir a aprendizagem. Porque alta performance nada mais é que liderança. E para ser líder não precisa ser chefe. Para ser líder, você pode ser líder com seu colega de trabalho. Ser líder é você olhar para o lado e dizer, esta pessoa pode contar com a minha contribuição, já que eu já sou independente. E a minha contribuição pode ser inspiracional, ou pode ser educacional, simplesmente, como é o meu caso aqui hoje. Eu não vou vir aqui para falar para vocês, vocês são capazes. Eu não sei se vocês são. Eu não faço parte do grupo de vocês. Eu venho aqui para gerar hoje educação. É assim que eu quero liderá-los no dia de hoje. Podem ser liderados de outra forma também. E aí, fica muito claro que, então, para que a gente se torne cada vez mais de alta performance, a gente tem que se preocupar com aquilo que a gente representa para os outros. Quando eu estou inteiro já em mim, o que é que eu represento para as outras pessoas? A gente volta a olhar para fora, mas depois de ter olhado para dentro. E aí sim eu posso gritar, Dekiru, apoio, você consegue. Porque eu já entendo que eu represento algo para aquelas pessoas. Essa é a segunda parte que a gente pode refletir hoje. E a terceira é uma última metáfora que eu tenho para contar para vocês. Muito famosa. Esses mesmos dois monges, depois de um tempo, estavam se banhando em um rio e um dos monges viu um escorpião. E o escorpião estava se debatendo dentro da água e ele foi tentar retirar, o discípulo foi tentar retirar aquele escorpião da água e o escorpião o picou. E ele jogou o escorpião dentro da água de novo. E o monge, o mestre, só observando. Em outro momento, o discípulo voltou, pegou uma folha de árvore para retirar aquele escorpião de dentro da água, retirou e colocou em cima da árvore. E o mestre perguntou, meu caro, por que você fez isso? Mesmo depois do escorpião ter te picado, por que você voltou e o retirou? E aí o discípulo disse para ele, é porque o escorpião agiu com a própria natureza e eu agi com a minha. Isso, para mim, é o que traz maior motivação. É você encontrar a sua autenticidade. É isso que te faz se tornar mestre. É você encontrar a sua independência para poder ajudar os outros dentro da sua própria autenticidade. Minha mãe faleceu em 2014, de câncer. Antes da minha mãe falecer, no leito lá da UTI, praticamente, teve um dia que ela estava tossindo muito e eu fui ajudá-la. Os outros ocupantes do quarto ali, as outras senhoras que estavam ali ocupando o quarto, não tinham acompanhantes, não tinham filhos acompanhando. Só minha mãe. Eu fui ajudar minha mãe, perguntando, mãe, você está bem? Você precisa de ajuda? Minha mãe respirou, minha mãe era professora. Minha mãe respirou fundo, dentro daquele problema, o câncer dela era no pulmão, e disse, filho, vá agora ajudar a moça da cama ao lado, porque ela nem filho tem para ajudá-la. Eu estou bem. Isso é ter alta performance. Ter alta performance é você, sabendo da sua importância representativa em um lugar, exercer isso. Isso é Dekiru. É você saber da sua importância representativa em um grupo e exercer essa importância representativa. Nosso tempo é muito curto hoje. Queria poder ficar aqui conversando com vocês muito mais, né? Espero que vocês possam aí ter um semestre que vem pela frente de muita qualidade, de muito afeto uns com os outros, de muita compaixão com os erros que vão acontecer, com certeza, e de muita felicidade com os acertos e com as virtudes que vocês certamente merecem. Obrigado. Muito obrigada, professor Renato. Alguém tem alguma dúvida? A gente tem 2 minutinhos. Alguém quer compartilhar alguma experiência de home office? Alguma coisa fez sentido com o tema Dekiru ou motivação? Vocês estão me ouvindo? Um por vez, por favor, que eu não estou entendendo o que vocês estão falando. O pessoal está com medo de cair enquanto está falando, porque vai Tá cair. bom, pessoal. Bom, já que ninguém tem dúvida, todo mundo entendeu, vamos dar um muito obrigado para o professor que veio voluntariamente atender essa palestra para a gente. Pode abrir o som e agradecer, por gentileza. Obrigada, Renato. Obrigado, professor. Obrigado, Renato. Obrigada, professor. Obrigado, Renato.
Muito bom. Obrigada. Tamo junto. Renato, querido, muito obrigada, viu? Por compartilhar o teu conhecimento com a equipe TecMeio. Com certeza fez muito sentido para o nosso novo normal, tá? Eu converso com você daqui a pouquinho no WhatsApp. Eu vou ficar aqui para terminar a gravação. Então, eu gravei, eu vou compartilhar mais tarde. Um bom dia para vocês. Legal. Obrigado, Tati. Sucesso para todos. Bom dia, obrigado, viu? Tchau. Obrigada. Tchau, bom dia. Tchau.